punitivista. Tudo isso a gente deve situar na época histórica, porque há uma evolução constante do direito penal ao longo do tempo. Portanto, a gente precisa, enquanto cientista, ter a capacidade de olhar e captar ali aquele momento, entender o que aconteceu naquela época histórica, por que fizeram aquilo. Um aspecto que chama a atenção naquele vídeo sobre o Império, quando ele menciona, olha, o objetivo do direito penal era muito mais proteger a elite. Pronto, a questão do linchamento, que ainda temos hoje, porque, na verdade, essa parte do linchamento em particular é uma constante no direito penal, porque ele mexe com o sentimento das pessoas, ele mexe com o desejo das pessoas de punir, de raiva mesmo, sentimento de vingança, mas vingança por si só não é um sentimento, vingança é o que você faz com um determinado sentimento, né? E essa questão que a Gislaine colocou agora, o aspecto escravocrata que perdura, ele ele gera sentimentos. A sociedade, ela reage coletivamente com um sentimento de raiva a determinados influxos, né? a determinadas coisas que acontecem. Então, algumas coisas em outras épocas não. Vejam a pauta de costumes. Se nós olharmos, sem aqui fazer apologia, defesa ou crítica desta ou daquela forma de se comportar, mas pegue, por exemplo, como eram tratados os costumes lá na época do Império e os hábitos das pessoas, como elas se comportam, o que é certo fazer ou não socialmente, nos mais diversos assuntos, do amor, da afetividade, de hábitos de relacionamento, de trato entre pessoas, você vê muitas coisas interessantes que mostram o que a sociedade vai mudando. Então, observem como há uma evolução que reflete o que a sociedade de fato acredita e o que é que irrita a sociedade, e a pena aparece como reflexo disso. E, sobretudo, quem elabora a pena, portanto, vai carregar uma determinada visão da sociedade, a estabelecer penas para aquelas coisas que agridem aquele grupo que elaborou a lei, tá bom? Isso é o esperado, isso é o que sempre vai acontecer. É por isso que a democracia procura tornar plural esse grupo que elabora a pena. É por isso que a democracia procura tornar plural esse ambiente de elaboração da pena, o parlamento, para que o parlamento ele faça normas que punam efetivamente o que tende a ser mais justo. Essa é a ideia da democracia. Por isso que sempre o grupo que está lá redigindo, que está no poder fazendo essas normas, vai colocar ali aquilo que irrita ele. E é fácil demais se aperceber no sistema penal que ele é um sistema pouco inclusivo, é um sistema voltado para proteger quem detém poder, quem detém patrimônio. Isso você nota pelas penas que são consideradas mais graves, pelas penas que são consideradas menos graves, e também pelo que é considerado crime ou não. Jogos de sorte e azar, ou então vadiagem, não ter emprego, não trabalhar, são contravenções. Então, você começa a observar que são normas elaboradas sempre por um grupo que desconhece a realidade do outro grupo. Não precisa ser assim e nem é sempre assim. Hoje em dia mudou muita coisa e a tendência é que continue mudando. E ao mesmo tempo em que vai mudando, nós vamos observar que pouco a pouco mais mudanças vão continuar sendo necessárias para sempre acompanhar o movimento da sociedade. Todavia, o direito penal ele vai ter uma característica de pouca flexibilidade. É por isso que hoje se incentivam instâncias, até mesmo negociais, de suspensão da pena, de suspensão do processo. Para quê? Para que haja a possibilidade de, naquilo ali, haver um espaço de reflexão sobre o que realmente importa para a sociedade naquele caso, sobre o que é que aquele grupo social valoriza, para haver uma adequação da pena à realidade. Porque, por ser uma coisa muito séria, por mexer com a liberdade das pessoas,
historicamente, ele sempre vai ser um pouco mais rígido, um pouco mais engessado, um pouco mais lento, para dar tempo de sedimentar a jurisprudência. Se você começasse a mudar crime todo dia, todo dia, todo dia, você, na verdade, acabava por perder a confiança das pessoas na perspectiva do crime. E nós sabemos que o problema do Brasil, um dos grandes problemas, é a impunidade, porque a impunidade, o que é a impunidade? A impunidade é quando alguém não sente nenhuma necessidade de respeitar uma norma. Eu não faço parte dos que acham que a violência ou o medo de uma sanção física ou psicológica é o que faz você respeitar a norma. Não, está muito provado que não é. É muito mais uma questão de educação, de ética, de respeito institucional. A postura adversarial, bandido criminoso, é muito boa para filme de bang bang, para filme de velho oeste. Isso nem na moda mais está. Então, isso fica para uma geração que veio antes, até mesmo da minha, eu já sou uma geração antes da de vocês, mas uma geração que veio ainda antes da minha, que assistiu muito esses filmes, se empolgou muito com o mocinho, com aquela coisa muito simplista, que basta ser violento, forte, atirar mais rápido, ter mais balas, ou até ter menos balas, mas ter mais pontaria, ser mais perto, que resolveu tudo. Não, isso é coisa de filme, isso é coisa de inocência, né? Isso é para você pensar diante de 200 policiais perseguindo uma pessoa, por exemplo. Imagine que você faz empreender esse bandido. Mostra exatamente de que a mera ideia de prisão sempre vai ter falhas grosseiras desse tipo. Isso acontece desde Lampião. Acontece hoje. E vai acontecer daqui a 10, daqui a 20 anos. Enquanto nós tivermos essa mentalidade adversarial e não observarmos que o problema não é temor ou medo, é você compreender a importância das instituições. Imaginemos, peguem aí qualquer país aleatoriamente, Canadá, Filipinas, Alemanha, que um presidente da República, um chanceler, por exemplo, tivesse, num tempo de pandemia, suponha que acontece a pior pandemia, uma das piores pandemias da história, e fosse obrigado, por exemplo, a utilizar um equipamento como uma máscara de segurança, e isso fosse até mesmo lei, e de repente esse alto representante do Estado dissesse que não usa, que não utilizaria porque não queria. Se acontece uma coisa dessas, isso é a falência completa do Instituto da Democracia e do Legislativo, é absolutamente impensável e inviável, porque você exatamente tem aí a figura da impunidade, enquanto que nós sabemos, doutrinariamente, teoricamente, e também no texto da Constituição, que o papel, por exemplo, de um alto cargo desse, como primeiro-ministro, um presidente da República, é exatamente o de zelar para que as leis não sejam descumpridas. É exatamente isso. Ah, mas eu não gosto dessas leis. Muda de país, se candidata a presidente em outro país. Simples assim. Não gosto dessa lei desse meu país. Ou você vai para o legislativo representar o povo que pensa daquela maneira e pede, sim, que aquela lei seja mudada, e propõe, e vota, e aparece para votar, e não recebe dinheiro em troca de voto. Ou então você se candidata a chefe do executivo de outro país. Mas esse é o papel. Então, essa é a figura da impunidade. Impunidade é exatamente você ter uma erosão dos valores que compõem a norma e você não tem respeito àquela norma. E quando você não tem respeito, porque você acredita que o outro grupo vai trocar a lei, que você está no executivo, mas os seus partidários estão no legislativo e não vão punir você, e que não vão, ou seja, você não tem mais o zelo pelo valor que aquela norma traz. Então, a impunidade, ela, o saber que não vai ser punido, traz o desrespeito àquela norma. Se vocês observarem, eu sugeri um texto no vídeo anterior, que foi o Direito é Blade Runner. Eu recomendo que vocês verifiquem lá a indicação e leiam aquele texto onde nós refletimos sobre algumas coisas desse aspecto. Gislaine menciona aqui que o ideal não seria aumentar as penas, sim uma polícia mais eficiente, menos corrupta. Sim, há vários elementos. É muito sabido, isso é dado da criminologia, da sociologia, do direito, de que o aumento de penas não reduz criminalidade. Que o aumento de crimes apenas aumenta o número de pessoas encarceradas.
Quando você aumenta os crimes, você aumenta a necessidade de ter mais prisões, aumenta o gasto com prisões. Quando você aumenta o tempo de pena, você aumenta o tempo que essas pessoas passam, acumulando mais gente ainda, e mais. É uma coisa muito sem sentido, o investimento apenas nisso. É muito importante haver prisões? Sim, é. Por isso elas existem até hoje, tem muitos motivos para isso. Agora, o encarceramento como uma política é algo que já se sabe dos países ricos aos países pobres, em ideologias mais diversas hoje em dia, que é completamente sem sentido. No máximo, isso é política populista de um outro governo transitório. Né? Então, outros elementos são necessários. Mas aqui estamos tratando da pena, das hipóteses em que no direito penal não vai se tratar só disso, mas o foco principal é realmente essa restrição da liberdade. É por isso que o direito penal é restritivo. É por isso que quem não entende do direito fica criticando, às vezes, mas fulano está solto, ou isso aqui. O direito penal é restritivo. Porque há outras, ele é a última razão a ser utilizado. Há outros elementos que devem ser priorizados. Mas as pessoas não querem utilizar os outros elementos, preferem jogar nas costas do direito penal e com a política de encarceramento. Então, isso apenas aumenta essa sensação de impunidade, porque as pessoas ficam querendo fugir da pena, e para fugir da pena, elas passam a desacreditar a lei, desacreditar o que tem que ser feito, a desobedecer pura e simplesmente. E aí, numa situação dessa, se torna muito importante a ação de força. E vira um círculo vicioso, porque a gente já sabe que a ação de força tem a eficácia muito limitada, extremamente limitada, serve para determinados momentos em que ela é imprescindível, mas depois disso ela não resolve mais. Então, tudo isso passa pela concepção que a sociedade tem dos seus problemas, passa pelo que esse grupo que está redigindo as leis considera relevante ou não. E olhando largamente, a gente se distanciando, né, se empurrando um pouquinho dessa parede para poder ver a porta de saída, nós começamos a notar que, de acordo com as épocas, há aquilo que a gente vai chamar de escolas. Talvez a expressão escola não seja mais adequada. Porque a escola parece uma coisa que está sendo ensinada e que tem que ser assim, não. Claro que são professores teóricos que pensaram de determinada maneira e repassavam isso. Daí essa denominação escola. Mas muito mais designam períodos, épocas, em que você vai vendo as pessoas mudando o posicionamento, até que chega uma hora que você diz, opa, agora mudou demais, agora vamos chamar de uma nova escola, agora começou um novo período. O que quer dizer que nem todo mundo que está na mesma escola pensa exatamente igual. É a ideia de A que se junta com a ideia de B, depois chega a C, D, E. São décadas com as pessoas discutindo um assunto, os estudiosos, quem gosta daquilo, discutindo e mudando sua forma de pensar. Até que quando muda uma coisa muito essencial, que todos eles concordavam, a gente diz, opa, agora começou uma nova escola. Então, eu vou avançar aqui, slide, para nós entendermos que escola é um conjunto de posições conceituais coerentes e derivadas de uma determinada concepção de mundo acerca da matéria penal, com teoremas, ou seja, eu tenho uma teoria mais geral que encerra vários teoremas, que são as proposições mais particulares. Teoremas sobre o que é um delito, para que deve funcionar um sistema penal. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Basicamente, gente, nós vamos trabalhar aqui com 3 escolas. Eu acho chato, sabe, às vezes no direito, que a gente sempre vem com a escola A, a escola B e a escola interseccional, a escola mista. Isso é uma forma, às vezes, simplista de tentar ver. Quando vocês se tornarem estudiosos de um assunto, como direito penal, ou direito constitucional, ou direito civil, vocês vão notar que não é tão simples assim, não. Mas é um dado na evolução da humanidade, é um dado antropológico até, que sempre você vai ter uma tendência numa posição, e com o passar do tempo, nenhuma posição é perfeita, nenhuma forma de agir é perfeita, as pessoas começam a sentir um incômodo dessa. Então, elas mudam para outra posição, que geralmente é oposta. E você sabe que os extremos são complicados. Né? E aí, claro, é natural que surge alguém tentando pegar o melhor de um, o melhor do outro.
Em verdade, o que nós verificamos é que sempre surge uma escola A, uma B, uma C, uma D, e assim por diante. Isso que a gente chama, tradicionalmente no direito, de uma primeira corrente, uma segunda corrente, uma corrente interseccional, é só uma forma de simplificar os dois principais pontos de debate e, posteriormente, né, saber que foi além daquilo. Mas não é apenas A, B e uma teoria interseccional. Não sei se vocês já notaram isso nos livros e nos textos que vocês leem, né? Mas é muito comum nós nos depararmos com manuais, com cursos, com textos que resumem uma posição A, outra diametralmente oposta e uma intermediária, como se fossem só essas três teorias simplificando tudo. Não. Geralmente essas mistas, na verdade, são várias outras que foram se seguindo, mas que não são exatamente nem aquele extremo de um lado, nem, vamos dizer assim, trazendo para o debate político hoje em dia, nem a extrema direita e nem a extrema esquerda, mas não quer dizer que só existem essas duas posições. Existem outras. Mas para fins didáticos, nós costumamos falar isso. Letícia, eu não costumo. Letícia perguntou se eu vou deixar esses slides no cigarro. Eu não costumo deixar. Mas como eu estou gravando essa aula, eu posso deixar o link para essa nossa gravação hoje lá disponível. Tá bom? E aí vocês podem, é até bom porque vocês acompanham de uma maneira mais contextualizada. Porque às vezes o slide, ele está resumido demais e a pessoa só lendo ele pode se confundir um pouco e acabar até se atrapalhando. Então, assim fica mais contextualizado. Então, tem a escola clássica, tem a escola positiva e as teorias que nós vamos chamar de mistas. Elas diferem em quê? Porque, como eu disse, tem muita gente pensando diferente, às vezes dentro da mesma escola. Mas o que é que tem de núcleo comum? O método, que elas pensam para o direito penal enquanto ciência, a ideia de responsabilidade penal, o que é crime e o que é pena. Esses quatro elementos centrais caracterizam as diferenças entre essas escolas. Cada uma delas vai ter uma resposta própria, e mesmo se os autores divirjam dentro das escolas em vários assuntos, eles tendem a concordar com isso, é por isso que a gente diz que é uma escola. A clássica, vamos dizer assim, é o momento mais romântico do direito penal, no sentido de lançar os pressupostos teóricos, organizados, de uma reflexão do direito sobre a pena. Porque o direito, não existe a ciência do direito penal, é muito romântico e bonito falar isso, pode ser usado a fim de um discurso, mas, em verdade, a ciência é do direito. E o direito tem várias preocupações. E houve uma hora que as pessoas passaram a se preocupar de uma maneira mais organizada, mais sistematizada sobre a pena. E aí vem a escola clássica, que tem esse nome por si mesmo, a que lança todas as bases, é o que existe de clássico no direito penal. É a preocupação que vem diretamente derivada do direito natural. O direito natural, que hoje em dia vocês encontram, por exemplo, no direito canônico, às vezes falam, o direito canônico, como se fosse uma coisa muito ultrapassada. Não, o Código de Direito Canônico, ele está em vigor, o Código continua com suas normas sendo revisadas, atualizadas, totalmente vivo, não é uma coisa ultrapassada, nem antiga. Houve uma época na história em que a influência foi muito grande. Por isso que, do mesmo jeito que nós estudamos o direito romano, para poder entender como funciona o nosso direito hoje... Desculpa, é que eu estou vendo um aviso aqui que chegou. Tudo bem, Heriberto. De repente, é a vantagem a gente deixar gravado, porque você pode ver caso perca algum momento da transmissão. Então, vejam bem, do mesmo jeito que a gente usa o direito romano sem o direito romano, não vai entender. Em direito constitucional, é uma perda de tempo ler só a Constituição de 88 e não estudar as anteriores. Perda de tempo é um exagero da minha parte, só para enfatizar como faz diferença para o bom profissional. O direito canônico também para o profissional do direito penal. Em verdade, os instrumentos que nós usamos são do direito canônico. Instrumentos como legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, né, estado de necessidade, esses elementos. O que é pena, o que é um crime, isso tem uma influência, crimes dolosos principalmente, muito profunda, né, do direito penal canônico. E houve uma época em que isso influenciou, e era uma época em que, na verdade, os códigos todos eram muito parecidos,
E haviam diversas formas de pensar, mas o canônico, até por questões políticas, tinha mais influência, então ele acaba influenciando. Mas isso não quer dizer que ele seja uma coisa morta, né? Pelo contrário, o código atual. Então, mas a escola clássica, ela se nutre mais desses elementos, do que é um crime, da necessidade de punir quem pratica aquilo que é errado, né? Depois eu venho para a escola positiva. É necessário vocês lembrarem de suas aulas de sociologia, de Augusto Comte, do positivismo jurídico, desculpem, em primeiro lugar, do positivismo sociológico, depois de como isso vira positivismo jurídico, para compreender a busca do homem por coisas mais exatas, mais precisas, menos subjetivas. Então, eu deixo de me preocupar tanto com o que está subjetivado e mais com o que está objetivado, com o que está posto, ou seja, positivo. E aí, então, há uma afluência de informações científicas para o direito, de tentativas de racionalidade, de organização, há uma modernidade que incide aí, e nós começamos uma nova fase, que é a escola positiva. E, posteriormente, nós entramos em vários questionamentos de coisas da escola clássica, que são importantes, coisas da escola positiva, nós começamos a fazer o balanço disso e começamos a refletir sobre outros aspectos também. Vamos avançar um pouquinho. Dentro da escola clássica, nós podemos observar que há um momento de preocupação política, no sentido de que é importante reprimir o crime. É importante, para impor uma determinada ordem, que os pensamentos contrários àquela ordem sejam reprimidos. Há uma preocupação, pois é, há uma preocupação inicial de que a gente tem preocupação política. E faz parte daquela questão que toda sociedade impõe a sua forma de ver o mundo, impõe a sua maneira de refletir, né, para a solução dos problemas. Daquilo, imagine aí, não sei se você pensar numa questão muito maléfica, né, imagine mesmo uma sociedade que são e que é mais democrática, e ela quer, naturalmente, então, deixar aquilo patente, quer deixar a ação que começa a ser propriamente do que a gente chama de direito, de organizar, como eu dizia, por isso que é a escola clássica, se preocupa em organizar o direito penal de maneira punitiva, para que não haja, vamos usar uma expressão corriqueira, dois pesos e duas medidas. Então, para evitar isso, você tem, então, a preocupação jurídica também da escola clássica. Dentro dela, nós podemos distinguir duas correntes. Uma metafísica, proveniente diretamente do justnaturalismo. Eu sou justnaturalista, por exemplo, então vocês já sabem que eu tenho uma certa tendência às posições clássicas metafísicas do direito penal. Então, com muita fé. Então, no primeiro momento, eu tenho uma corrente justnaturalista. Essa corrente, ela tem uma preocupação, portanto, mais profunda com a pena e qual é o significado dela para a sociedade, e tem uma corrente iluminista, que é exatamente essa que já é mais jurídica, quando eu começo a sistematizar, a buscar fundamentos não metafísicos, mas fundamentos na própria sociedade para a existência da pena, para o que é que deve ser punido, o que não deve ser punido. A escola positivista vem exatamente na sequência. A escola positivista pega esse momento de dessacralização da pena e que vai se preocupando, a escola clássica vai se preocupando mais com a racionalidade da coisa, e essa racionalidade vai atingindo o patamar científico, e nesse momento eu começo a ter também uma preocupação criminológica, é aí que entra o positivismo, exatamente por isso que a escola positivista, quando eu tenho uma sociologia criminal, e eu vou ter o surgimento, e é bastante comentado como um marco da escola positivista, o surgimento da criminologia. No clássico livro O Homem Criminoso, de César Lombroso. Né? Então, eu começo a analisar aspectos
mais positivos. Eu começo a me preocupar cientificamente com o que é que faz alguém ser criminoso. Daí a perspectiva que Lombroso condensa, porque havia muitos estudos antes de Lombroso atentando para esse aspecto, do que é que eu poderia identificar de um criminoso para saber até de antemão se essa pessoa é um criminoso, criminosa em potencial ou não. Tem um livro, tem um filme baseado num livro do Philip Dick, que é Minority Report. Não sei se alguém já assistiu, estrelado por Tom Cruise, que traz essa reflexão. E eu recomendo bastante para um aluno de direito, é uma reflexão muito boa sobre a ideia de responsabilidade penal. E você tem esse debate. Né? Eu tenho como prever se a pessoa é criminosa, e até já aprendendo antecipadamente, essa é uma preocupação lá. Ok, Júlio. Essa é uma preocupação lá do início do século XX. Eles estavam justamente nessa tendência. Então, o Lombroso ele começa pessoas que têm os olhos grandes, pessoas que têm a cabeça em tal formato, e ele começa a estudar cientificamente, visitar os criminosos, visitar os necrotérios, ir nas prisões, e tentando identificar que características me fariam adivinhar. E quando uma pessoa se torna criminosa, o que é que é característica dela? Né? Vejam que preocupação interessante. Claro que isso não foi, isso foi comparado, foi analisado diante do darwinismo, né? Isso foi analisado diante de pensamentos que falavam sobre a possibilidade de a pessoa adotar comportamentos diferentes, a psicologia Freud, né, vai ser utilizado nesse debate também, onde hoje nós sabemos que não vai ser a minha característica física, externamente perceptível, que vai dizer. Todavia, nós vejam como as coisas vão evoluindo. Nós sabemos que algumas características podem tornar a pessoa propensa à irritabilidade, podem tornar a pessoa propensa a dificuldade de discernimento, e dentro de certas circunstâncias, isso pode levar ao cometimento de um crime. Mas nós sabemos também que pessoas que teriam a aparência física, os aspectos emocionais, sociais menos propensos ao crime também cometem. E não é nem, às vezes, exceção, dependendo do ambiente e dependendo do que é crime ou não naquela sociedade. Portanto, isso foi deixado de lado, mas é um marco do início da criminologia. E eu começo a aprofundar na escola positivista elementos do jurídico, como periculosidade. Eu começo a tentar definir legalmente o que é isso, como é que eu puno a pessoa, o que é que isso aumenta ou não a pena dela, medida de segurança, reformatórios, empirismo, né? Tentar buscar em dados da realidade elementos para tentar prever o crime, identificar qual a medida da pena que eu devo aplicar. E eu começo a ter, portanto, toda uma estruturação do direito penal mais frio e até descendo mais a letra da lei, né, se tornando mais legalista. Tudo isso é o positivismo se espalhando na sociologia, na filosofia e no direito. Resumindo esses grandes extremos. Então, no método, na escola clássica, tem um método especulativo. As pessoas se permitem perguntar mais, propor mais, uma coisa mais abstrata. E, ao mesmo tempo, eles procuram utilizar, já que é muita reflexão, para manter a coisa organizada, usar de dedução, de lógica. Já na escola positivista, o método de estudo, partindo do positivismo sociológico, tende a ser mais experimental, tende a ser mais análise de dados da realidade, antes mesmo da teorização. Então, se torna mais indutivo. Com relação à ideia de responsabilidade penal, então, torna penalmente responsável, merecer responder penalmente. Na escola clássica, eu tenho a moral, a ideia de que aquilo é imoral, livre-arbítrio, de que você fez uma coisa, foi usando seu livre-arbítrio e, portanto, você deve ser punido. Da mesma maneira que é pecado, o pecado é moralmente determinado e é o uso de minha vontade para praticar aquilo. Então, eu tenho aí a moral e o livre-arbítrio. Na escola positivista, eu puxo para uma visão mais social, da vida em sociedade. O que é
que prejudica a vida em sociedade para merecer a reprimenda penal. E há um certo determinismo que é característico exatamente do lado positivista, um determinismo de que se eu estou em um determinado meio, eu vou cometer aquele crime, porque a vida em sociedade é importante. Então, se eu fui criado de uma determinada maneira, eu tendo a cometer aquelas condutas daquele grupo. Que já não é, portanto, a mesma ideia do livre-arbítrio, que diz que eu sempre vou ter liberdade onde eu estiver. É a questão dos extremos que eu falava há pouco. E o crime? O que é que eu vou chamar de crime? Na escola clássica, tentando organizar, a escola clássica diz: quem define o que é crime é a lei, e a infração à lei é uma coisa criminosa. E na escola positivista, como eles procuram, na realidade, o que é que prejudica a sociedade, então a realidade é quem vai determinar melhor o que é que pode ser considerado um crime. Observem que nenhuma escola é 100%, eu quero essa. Não, se você adota uma determinada coerência é isso, você adota, mas você sabe que ela também tem seus contras, e você deve concordar com eles também. Não concordo. Então vamos entrar num estudo, porque pode ser que a escola que você gostaria de aderir seja outra. A pena, como é que eu compreendo a pena? Na escola clássica é um castigo retributivo, que é um problema, porque isso é a conduta adversarial que eu falava, e que ainda é presente na mentalidade de muita gente. Né? A ideia é retributiva, você fez, você recebe em caráter absoluto, você pagou a pena, você pagou sua dívida com a sociedade. E na escola positivista, eu vou ter uma preocupação adicional com a prevenção de problemas na sociedade e de defesa social. Né? Então, vai além. A pena vai além dessa questão meramente retributiva, né, e perde o seu caráter absoluto como maneira de resolver o problema. Temos tendências atuais, portanto, ultrapassando essa dicotomia. Uma tendência primeira que nós identificamos é do tecnicismo. Uma forma de ver o direito penal de uma maneira excessivamente fria e muito técnica na aplicação, enquanto que nós temos um humano, uma pessoa, um lado muito importante aí. Um silvicultor não precisa colocar uma árvore dentro da semente. Seu trabalho é nutrir a semente e ajudar a árvore a sair dela. O direito penal, quando tenta simplesmente prender e fazer com que a pessoa se comporte, é como querer colocar uma árvore dentro da semente. Enquanto que há muitas técnicas bastante documentadas, comprovadas e que não são ilusórias nem sonhos, que mostram técnicas de ressocialização extremamente eficientes, que procuram tornar o direito penal uma forma de fazer aquela pessoa despertar o seu melhor e trazer para a sociedade o melhor que ela tem para dar. Sem hipocrisias, portanto. Então, outras ideias vão surgindo, como a nova defesa social, do Marc Ancel, onde você vai tratar exatamente esse aspecto, que não é só a pena. Ora, veja a quarentena, o pessoal desesperado saindo para barzinho no meio da pandemia, tudo no mundo, porque já está mais de um ano sem poder sair, se aquilo. Isso porque pode sair normalmente para muitas atividades, apenas se recomenda que não vá. Imagine a pessoa ficar presa. Se tivesse presa esse período todo, uma semana presa, enlouquecia. Essa pessoa que está desesperada em trabalho, parece que é uma semana presa, fazia tudo que era promessa, sair andando de joelho. Então, temos que ver que é uma hipocrisia dizer, tem que ficar preso 20 anos, 30 anos, 40 anos. Isso é completamente sem sentido do ponto de vista da ressocialização. A pandemia era para ter mostrado isso. As pessoas desesperadas porque tem restrições do que é que pode fazer ou não fazer. Isso mostra o poder que tem uma prisão, até mesmo domiciliar. E, portanto, a política criminal passa a ser mais pensada. A preocupação você tem aí em estudar os elementos que levam à criminalidade numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva mais de buscar eficácia, eficiência nas ações, entender a coisa
de maneira conglobada. Não é só a pena, não é só o aparato da segurança pública, passa pela educação, passa por dignidade humana, por trabalho, por emprego, por muitos aspectos. Claro, também pela estrutura de prisões. Algumas sugestões bibliográficas que eu deixo aí para vocês, respeitante a esse tema, certo?